Bom dia a todos, hoje é segunda-feira e eu venho aqui com o meu diário do coronavírus. Covid-19, SARS-CoV-2, coronavírus. O nome é você quem dá, a história é você quem faz. Eu estou aqui escrevendo a minha história. Nesta segunda-feira, com uma queda brusca na temperatura, estamos no inverno, friozinho chegou, bastante enuviado. E eu venho aqui contar as minhas últimas e quentíssimas notícias. Nesta manhã de segunda-feira, muitos fatos acontecendo em nossa vida. E cada semana é um novo fato, e cada fato algo impactante. Algo que vamos superar e deixar guardado no fundo da nossa memória. Tivemos um domingo com sol. Tivemos uma temperatura agradável nesse domingo. As pessoas saíram para as ruas, mas tudo controlado, porque estamos na bandeira vermelha. Restaurantes fechados, com limite de pessoas em mercados, uma pessoa só por parente pode entrar no mercado. É tudo controlado, para não ter filas, para não termos aglomerações. Em meio a tantos acontecimentos em nosso Brasil, ainda estamos com muito medo da nuvem de gafanhoto que ameaça invadir a nossa agricultura. E ela encontra-se na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina. A nossa grande esperança é que a chuva, os ventos favoreçam e façam com que essa nuvem se disperse e vá embora. O gafanhoto gosta de calor. O gafanhoto ele deixa mais ou menos uns 100 ovos por estação dentro da terra. O gafanhoto ele faz um buraco e ele deixa de 5 a 10 ovos, mais ou menos, aproximadamente, enterrados. E esses ovos eles vão eclodir na próxima estação. Acredita-se que é isso que está acontecendo. Os feromônios das fêmeas exalam um cheiro e propiciam esse acasalamento. A Índia e o Paquistão estão com uma grande invasão. Nova Delhi. A África é a pior invasão em 7 décadas.
O Quênia, o Sudão e a Etiópia já está o agravamento da fome. Por onde essa praga entra, ela destrói, devasta. Em minutos a plantação. E o clima seco favorece com que elas se proliferem. Essa praga está na Argentina, seguindo para o Uruguai. E Deus ajude que não entre no nosso Brasil. Já estamos com tantas dificuldades, enfrentando tantas dificuldades. As aglomerações, dia 28, domingo, voltaram a acontecer por causa do clima. O pessoal todo quer ir para a rua. Ninguém consegue mais ficar dentro de casa. Aglomerações voltam a ser flagradas neste domingo. Outras infrações cometidas pela maioria da população, como a de não aderir ao uso das máscaras em suas atividades. Em São Paulo, por exemplo, já existe uma flexibilização. Wilson Witzel, governador, sancionou a Lei 8.859/20, que obriga o uso de máscara. E ele prevê a multa de 106 mil para quem não cumprir as regras. Nesta manhã de domingo, fomos surpreendidos com um avião. Sim, era um avião. Um avião sobrevoando os céus da região do Vale dos Sinos. Um avião sobrevoando as regiões do Vale dos Sinos. Mas não era para dar bom dia, não era para dar graças pela saúde, de estarmos vencendo essa pandemia. Não era para isso. Não era para incentivar o povo na luta que está passando, que está vivenciando, com tanto desemprego, com tantos estudantes sem aula, com tanto comércio fechando, quebrando, falindo. Não era para pedir saúde para Deus, num momento tão crítico de nossa vida. Pessoas se prestam a entrar dentro de um avião e gritar: "Fora Bolsonaro!" Foi para isso o avião, para gritar: "Fora Bolsonaro!" E eu pergunto, quem é que paga isso? Porque não é barato um avião com pessoas dentro, percorrendo todo o Vale dos Sinos, Porto Alegre,
para fazer uma campanha contra o governo. E eu pergunto, quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Um avião sobrevoando os céus da região do Vale dos Sinos não era para dar um bom dia, era para gritar: fora Bolsonaro. Não eram palavras de incentivo, não eram palavras positivas, não eram palavras para alegrar a alma. Oi? Bom dia. Hoje é 29/6/2020, segunda-feira, e nós estamos na terceira semana, iniciando a terceira semana desse segundo decreto. Estamos num segundo decreto devido ao relaxamento da flexibilização, ao povo desrespeitar as regras e voltar para a rua. O perigo da contaminação, mas estão todos contaminados. Perigo da disseminação, mas a pessoa pode se contaminar dentro de casa, então é muito relativo isso. Hoje uma nova notícia me impactou também. Vão usar plasma de cavalos e vacas. Plasma de cavalos e vacas geneticamente modificadas para extraírem o plasma desses animais. Vão retirar o plasma, um pouco deste plasma, e misturar com um pouco do vírus Covid, neste estudo. E os animais, eles recebem parte do vírus para que sejam criados anticorpos. Esses animais que têm 15 litros de sangue por mês. Esse sangue ele é retirado e passa por um processo de purificação. O paciente ele leva 15 dias para criar anticorpos. E nesse processo é imediato. Logo que ele entra na corrente sanguínea, já começa o processo. Se esse processo der certo, ele pode ser usado daqui a 6 meses. São Paulo e Rio retornam agora, os jogos de futebol começam a retornar com essa flexibilização. Então, no Hospital Pacaembu, ele está sendo desativado hoje. Porque nos últimos 10 dias, teve apenas 5 pacientes internados. E a sua ocupação está inferior a 50%.
Esse hospital que em 6 de abril atendeu 1.493 pacientes, com mais de 90% em alta. É que estão liberando os jogos de futebol, eles precisam dos estádios, né? Tem isso também. Essas pessoas, elas vão ser transferidas para o hospital de campanha no AMB. Ele tem 1.800 leitos, sem funcionamento. Só que as chuvas que ocorreram danificaram o telhado, que está chovendo dentro. Bastante chuva dentro do hospital de campanha, então acredito que eles vão arrumar antes de colocar os pacientes lá, né? São Paulo, que está com hoje 14.300 óbitos, 71.700 casos confirmados do Covid-19. Em meio a tudo isso, ainda temos que conviver com as fraudes. Fraudes em respiradores. Fraude, superfaturamento, respiradores que nem foram entregues. Foram cobrados 50 milhões por 400 aparelhos. R$126 mil por aparelho. Isso em São Paulo. Santa Catarina, R$200 cada aparelho. R$200 respiradores, aliás. 200 respiradores no valor de 165 mil cada um. Cada um. Isso em Santa Catarina. É o valor do superfaturamento. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eles cobraram 5 vezes o preço de mercado. No Rio de Janeiro eles cobraram 226 por cada respirador. E foi tanta a roubalheira lá que eles chegaram a bloquear os fornecedores. Já em Minas Gerais, eles pagaram 48 mil por cada respirador. Olha o disparate no valor cobrado. Em Brasília, o governo do Distrito Federal decreta calamidade pública. Por conta do Covid-19. Brasília em calamidade pública. Brasília ultrapassou 90% dos casos. 44 mil infectados,
548 mortos pela Covid. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Em um mês os casos dobraram. Pois também houve um relaxamento na flexibilização. Em 28 de maio, nós tínhamos 10.622 confirmados. Agora nós temos 25.243 casos. Voltamos ao início. Voltamos ao início, comércio fechado, serviços essenciais. Tudo para evitar a disseminação do vírus e a superlotação nas UTIs e o uso de respiradores e o teste, será que estão testando todo mundo para ter esse número exato? Tem municípios que não tiveram um caso de Covid. Tem municípios que nem estão testando. Em Minas Gerais, Belo Horizonte, 100 dias de isolamento. Prefeito Alexandre Calil decreta somente serviços essenciais. Na última sexta-feira, dia 26, esse recuo foi anunciado. Devido à taxa da UTI, a taxa de ocupação da UTI, 90% em Belo Horizonte. Belo Horizonte, que hoje está com 918 mortos, 43.874 casos de Covid-19, 90% da taxa de ocupação da UTI. Em Goiás, nesse fim de semana, uma festa que reuniu o cantor Bruno e Marrone, uma festa para 40 pessoas, sem máscaras, aglomeradas. Goiás, que está com 22.255 casos, com 437 mortos. E os vizinhos denunciaram essa festa, mas os cantores foram embora antes que a polícia chegasse. São Paulo, nesse momento, flexibiliza a abertura de clubes sociais para que os atletas possam se exercitar.
Piscinas, parquinhos e salão de festas não podem. Ainda estão fechados. É apenas para atletas se exercitarem. Um limite de 140 atletas. (50) retornando às atividades. E eu sigo aqui fazendo o meu diário do coronavírus desta segunda-feira. Sem sol, com nuvem. Relatando os fatos de hoje, os fatos que estão chamando a atenção. Os fatos marcantes que vão ficar nessa época, neste momento. Quando nós vamos retomar as atividades, não sei. A educação também está muito preocupante. As universidades estão demitindo. Nove em cada instituição privada. Está demitindo seus professores. Como vai ficar o ensino, a formação desses alunos? Em abril de 2020, mais de 72,4% inadimplentes. 1,6 milhões de inadimplentes não conseguem pagar a universidade privada. Devido a esse impacto financeiro, estudantes universitários, eles têm dificuldade em manter os estudos. Como é que um estudante vai conseguir estudar se não tem condições de pagar a sua faculdade? Como é que eles vão estudar? Estudantes universitários têm dificuldade em manter os estudos devido ao impacto financeiro. E com isso, grandes grupos financeiros demitem os professores. Alegam que de 2008 com o avanço da tecnologia, abriu-se o espaço para o ensino à distância. Implicando com isso a demissão de professores. Professores são demitidos em massa com a crise da pandemia.
E é tão grande essa tristeza diante desses professores que a vida inteira formaram pessoas, formaram cidadãos, formaram gente do bem. É muito grande esse impacto na educação. 300 professores de uma universidade foram demitidos por uma cartinha eletrônica, por um descarte virtual. Estudantes que são o futuro do Brasil, o futuro do país. Estudantes que estão descobrindo a solução do dia a dia nas pesquisas. Em todos os setores da sociedade. Quando que nós vamos voltar a essa normalidade? Não sei. Quando tivermos a vacina? Quando tivermos a vacina. Quando? O que importa é mantermos os momentos de atenção